Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem de vocês está afim aí de me falar qual o dia e a hora que você está vendo esse vídeo? Por favor, você comente aqui embaixo, deixa aqui, eu vi tal hora, ou só para dar um oi mesmo, para falar um alô, porque isso ajuda muito o canal. Essa interatividade entre eu e você faz com que o canal cresça. Muito obrigado por você estar aqui. Não esqueça de deixar o seu like aí se você gostar do vídeo, né? E aqueles que já confiam e sabem que o conteúdo aqui é muito proveitoso, já vai deixando o seu like, porque eu sei que você não vai se arrepender. Hoje você vai ouvir falar um pouco sobre a criação de Deus, porque nós vamos falar um pouquinho sobre a profundidade dos oceanos e aquilo que Deus fez para que ninguém descobrisse assim tão rápido, ou até mesmo que nós possamos às vezes passar por aqui e nunca chegar a uma conclusão definitiva de tudo que tem lá embaixo nos oceanos, porque o ser humano chegar lá é sim uma grande aventura, muito perigosa, mas também fascinante. Vamos falar um pouco sobre isso e não se esqueça aí de deixar o seu like e bora pro vídeo. Bem-vindos à jornada fascinante pelos oceanos, os tesouros escondidos sob a superfície. Prepare-se para explorar a vastidão azul e as profundezas oceânicas guardam. Neste vídeo, mergulharemos no mistério do mundo dos oceanos e descobriremos por que eles são tão vitais para a vida em nosso planeta. Os oceanos, abrangendo mais de 70% da superfície terrestre, representam um reino vasto e desconhecido, cheio de maravilhas e enigmas. Os oceanos são a essência da vida na Terra, fornecendo um ambiente rico, diversificado, que sustenta a biodiversidade e desempenha um papel vital na manutenção do equilíbrio ecológico de nosso planeta. Destaque a importância dos oceanos como reguladores climáticos. Os oceanos desempenham um papel crucial na regulação do clima global. Eles absorvem e armazenam grandes quantidades de calor do Sol, distribuindo-o pelo globo e influenciando os padrões climáticos. Além disso, os oceanos atuam como sumidouros de dióxido de carbono, ajudando a mitigar o aquecimento global. Os oceanos, uma imensa diversidade de vida, desde as minúsculas e coloridas criaturas do plâncton até as majestosas baleias e os recifes de coral vibrantes. Esses ecossistemas marinhos são uma fonte de alimento, abrigo e reprodução para inúmeras espécies, além de desempenharem um papel fundamental na saúde dos ecossistemas terrestres. As profundezas dos oceanos são verdadeiros mistérios a serem desvendados. Ainda sabemos muito pouco sobre essas regiões remotas e inexploradas, onde as pressões são extremas e a escuridão prevalece. A compreensão desses ambientes é essencial para desvendar segredos científicos como novas formas de vida, fontes de energia e respostas para perguntas fundamentais sobre a origem e a evolução da vida. À medida que nos aventuramos nas profundezas oceânicas, somos lembrados de que os oceanos são um tesouro que devemos proteger. A preservação dos oceanos e a conscientização sobre a importância são fundamentais para garantir a saúde do nosso planeta e das gerações futuras. Vamos então nos maravilhar com a vastidão e os mistérios dos oceanos, promovendo assim ações que possam nos levar a conhecimentos inimagináveis nas profundezas oceânicas. As profundezas oceânicas referem-se às regiões mais distantes e escuras dos oceanos, onde a água atinge grandes profundidades. Essas áreas são caracterizadas por uma pressão extrema, escuridão total ou parcial, baixas temperaturas e uma série de desafios ambientais únicos. As profundezas oceânicas começam a partir de cerca de 200 metros de profundidade e se estendem até as fossas oceânicas mais profundas, como a Fossa das Marianas, que atinge uma profundidade de mais de 10.000 metros. Essas profundezas oceânicas são fascinantes por várias razões. Uma delas é a vida marinha. Abrigam uma biodiversidade incrível, com muitas espécies adaptadas a essas condições extremas.
animais estranhos e fascinantes como peixes-lanternas, medusas bioluminescentes e lulas gigantes habitam essas regiões. A descoberta de novas espécies e formas de vida desconhecidas é uma das razões pelas quais as profundezas oceânicas são tão cativantes para os cientistas e entusiastas da natureza. Os mistérios e descobertas científicas nas profundezas oceânicas são um dos últimos lugares inexplorados em nosso planeta, devido às suas condições extremas. A exploração dessas regiões é desafiadora, mas essencial para o avanço científico. A descoberta de novas espécies, ecossistemas únicos e processos geológicos intrigantes nas profundezas oceânicas continua a surpreender e fascinar pesquisadores de todo o mundo. As fontes de recursos valiosos nas profundezas oceânicas são ricas desses recursos naturais, como minerais, hidrocarbonetos e micro-organismos com potencial biotecnológico. A exploração sustentável desses recursos pode fornecer benefícios significativos para a humanidade, mas requer um equilíbrio cuidadoso para evitar danos ao meio ambiente. E essa importância é essencial para o equilíbrio do ecossistema global, porque nessas profundezas elas desempenham assim um papel fundamental na regulação do clima e no ciclo de nutrientes do planeta. Elas atuam como sumidouros de carbono, ajudando a mitigar as mudanças climáticas, e abrigam comunidades biológicas que desempenham um papel crucial na cadeia alimentar oceânica. E a gente pode perceber os desafios e os avanços tecnológicos nesta grande exploração das profundezas oceânicas, que exige sim métodos de pesquisas especializados. Os avanços na ciência, como submarinos, veículos operados remotamente com sistemas avançados como o ROVs, de monitoramento em tempo real, estão permitindo a exploração e o estudo cada vez mais aprofundados das regiões mais remotas. Em resumo, essas profundezas são fascinantes devido à sua biodiversidade única, aos mistérios científicos que elas abrigam, aos recursos valiosos que possuem um papel crucial de desempenho na manutenção do equilíbrio do nosso planeta. A exploração e a compreensão dessas regiões continuam a nos surpreender e a revelar impressionantes diversidades e complexidade do mundo oceânico. Quero aqui agora destacar algumas zonas específicas do oceano. A zona fótica, por exemplo, é uma camada superior do oceano, estendendo-se da superfície até aproximadamente 200 metros de profundidade. É uma zona iluminada pelo Sol, onde a luz penetra o suficiente para permitir a fotossíntese. É a zona mais rica em biodiversidade, abrigando algas, plâncton e uma grande variedade de peixes e animais marinhos. Temos também a zona disfótica. Ela estende-se debaixo da zona fótica, começando por volta dos 200 metros de profundidade e se estendendo até cerca de 1000 metros. Nesta zona, a luz solar é filtrada e atenuada, resultando em pouca luz visível. A maioria dos organismos nesta zona possui adaptações especiais, como olhos grandes, bioluminescência, para ajudar na detecção de presas e predadores. Essa zona disfótica é também chamada de mesopelágica. A zona fótica também pode ser chamada de batiplégica. É uma zona mais profunda do oceano, começando após a zona disfótica, estendendo-se até 1000 metros de profundidade. Nesta zona, a luz solar não penetra, resultando em completa escuridão. A pressão aumenta drasticamente com a profundidade, as temperaturas são baixas e a vida nesta zona é adaptada para sobreviver às condições extremas. Algumas das criaturas encontradas nessa zona são peixes abissais, lulas gigantes. Além dessas 3 principais zonas, também existem outras áreas específicas do oceano, como as zonas costeiras, onde o oceano encontra a terra, e as fossas oceânicas, que são partes mais profundas do oceano, como a Fossa das Marianas. Essas diferentes zonas do oceano desempenham papéis únicos e abrigam uma variedade de formas de vida adaptadas às condições específicas de cada zona. A compreensão dessas zonas é fundamental para entender a biodiversidade marinha e os processos que ocorrem nos oceanos. A pressão nos oceanos. A pressão é a força exercida por um fluido, como água, e um objeto ou superfície, no contexto das profundezas oceânicas. A pressão é o resultado do peso da coluna de água acima de um determinado ponto.
Quanto maior a profundidade, maior a pressão exercida. À medida que nos deslocamos para as profundezas oceânicas, a pressão aumenta de forma significativa. Isso ocorre porque a água é densa e a coluna de água se torna mais pesada, à medida que a profundidade aumenta. A cada 10 metros de descida, a pressão aumenta em cerca de 1 atmosfera, ATM, ou cerca de 1 bar. Essa pressão extrema nas profundezas oceânicas pode ter impactos significativos nos objetos e organismos marinhos. Essas estruturas marinhas, submarinhas ou submarinos, equipamentos de exploração e estrutura de pesquisa precisam ser projetadas para suportar a pressão crescente à medida que mergulham nas profundezas. Caso contrário, podem sofrer danos estruturais ou até mesmo colapsar sob a pressão. Os organismos marinhos que habitam nessas profundezas, eles desenvolvem aí adaptações para lidar com altas pressões. Por exemplo, muitos peixes abissais possuem corpos flexíveis e cartilaginosos que podem suportar a pressão sem sofrer danos. Além disso, suas estruturas internas, como órgãos e tecidos, são adaptadas para resistir à pressão. Essa pressão pode afetar os organismos marinhos em nível celular fisiológico. Podem interferir na função do seu sistema circulatório, respiratório e nervoso, exigindo adaptações especiais para equilibrar efeitos. Por isso, nós temos alguns exemplos. Espécies de baleias mergulhadoras têm órgãos especializados para lidar com as mudanças na pressão durante os mergulhos profundos. Esses mergulhadores humanos precisam usar equipamentos especiais como cilindros de ar comprimido e trajes de mergulho para explorar as profundezas oceânicas. Esses equipamentos são projetados para fornecer ar comprimido suficiente para igualar a pressão externa e permitir que os mergulhadores respirem normalmente. É importante reconhecer que a pressão nas profundezas oceânicas representa um desafio significativo para a exploração humana e para a sobrevivência de organismos marinhos. A compreensão dos efeitos da pressão nas diferentes camadas do oceano é fundamental para a exploração e a preservação desses ambientes. Os oceanos, eles sempre vão desempenhar um papel vital para a saúde do nosso planeta. Esses recursos são essenciais, regulando o clima e obrigando assim a nossa incrível diversidade de vida a nos dar um impacto menos desfavorável à continuação da vida na Terra. Isso significa que décadas à frente precisarão ser exploradas com contínua responsabilidade por aqueles que se dispuserem a fazer tais pesquisas. Um dos principais problemas é a poluição. Toneladas de plástico, produtos químicos, tóxicos e resíduos industriais são despejados nos oceanos todos os anos. Essa poluição afeta negativamente a vida marinha e pode chegar até as profundezas oceânicas, causando danos irreversíveis a esse ecossistema e as espécies que ali habitam. Essa pesca predatória também é um impacto significativo nos oceanos. A pesca excessiva não regulamentada esgota as populações de peixes, interrompe as cadeias alimentares marinhas e causa desequilíbrios no ecossistema. Isso afeta diretamente as profundezas oceânicas, onde muitas espécies são alvos de pesca comercial. A captura de espécies de crescimento lento e longa vida útil nessas áreas pode levar à sua extinção e desequilibrar todo o ecossistema. As mudanças climáticas também afetam os oceanos. O aumento da temperatura da água e a acidificação oceânica e o aumento do nível do mar têm impactos devastadores. Esses fenômenos afetam os corais, levando ao branqueamento e à morte dos recifes, e também podem perturbar os padrões de migração e reprodução de muitas espécies marinhas. Esses efeitos se estendem até as profundezas oceânicas, alterando habitats e ameaçando a sobrevivência de muitas formas de vida. É imperativo que cada um de nós reconheça a importância da conservação dos oceanos e a necessidade de tomar medidas para preservar esse ecossistema vital. Ações individuais e coletivas podem fazer a diferença. Podemos começar reduzindo o uso de plástico descartável, praticando pesca sustentável e apoiando os esforços de conservação. Além disso, é crucial pressionar governos e empresas para implementar políticas práticas sustentáveis que protejam os oceanos e reduzam os impactos prejudiciais. Também é importante apoiar a pesquisa científica e a exploração responsável das profundezas oceânicas, a fim de entender melhor esses ecossistemas poucos explorados e identificar estratégias eficazes de conservação. Lembre-se que todos nós dependemos dos oceanos para a nossa sobrevivência.
o nosso bem-estar. Cuidar dos oceanos é cuidar do nosso futuro. Juntos, podemos fazer a diferença e garantir que as profundezas oceânicas continuem a fascinar e a sustentar a vida na Terra. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens.